Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Essa é uma iniciativa do canal Física MLT para proporcionar para você uma revisão aí dos assuntos, dos principais assuntos de física que serão cobrados aí nos concursos da mãe SPSEX. Já estamos na aula de número 72. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos começar aí o assunto de campo elétrico. Vamos definir o que vem a ser o vetor campo elétrico. Vamos estudar aí a direção, o sentido e o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Vamos também rever os conceitos de linhas de força e também vamos estudar o campo elétrico uniforme. Vamos terminar nossa aula com a resolução de dois exercícios do nosso material. Então, sem mais delongas, vamos começar! Então, nosso assunto de hoje, campo elétrico. Bom, é muito comum definirmos aí o campo elétrico como sendo uma região ao redor da carga elétrica. Mas uma definição um pouco melhor a respeito de campo elétrico é denominar o campo elétrico como sendo aí um agente físico que comunica a interação entre as cargas. Dito isso, nós vamos fazer aqui uma definição matemática do campo elétrico. Bom, o vetor campo elétrico, representado aí pela letra E, é definido como sendo a razão entre a força elétrica experimentada por uma determinada carga Q, no caso aí um Q minúsculo, quando essa carga se encontra exatamente na presença desse campo elétrico. Repare a semelhança dessa definição matemática para o peso, por exemplo. Olha só, o campo elétrico aí fazendo o papel da gravidade local G, por exemplo, tá? A força elétrica fazendo o papel do peso e a carga fazendo o papel da massa. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que o campo elétrico, a grandeza vetorial E, não é de fato uma aceleração como nós temos na gravidade, que é um campo de aceleração. Tá? E outra coisa, você tem a possibilidade de ter repulsão aí de carga elétrica, etc. Você não tem essa possibilidade aí de falar de repulsão gravitacional, pelo menos não na física clássica. Tá certo? Então, essas duas diferenças que nós podemos apontar. Olha só, vamos pegar aqui uma carga pontiforme Q maiúscula, tá? Uma carga positiva. Essa carga Q maiúscula, ela vai gerar aqui em todos os pontos ao seu redor um campo elétrico. Em especial, vou pegar esse ponto aqui, tá certo? Que está a uma distância R minúsculo da carga pontiforme Q maiúscula, ok? Esse campo elétrico aqui estabelecido, por hora, aceite que ele está apontando aqui no sentido de afastamento da carga, tá? Esse campo elétrico ele já existe aqui. Quando colocamos essa carga Q minúscula, uma carga de prova, tá? Positiva também, nesse ponto, essa carga de prova experimenta a ação de uma força. E essa força elétrica advém exatamente devido à presença do campo elétrico. Tá certo? Então, nós podemos observar aqui o seguinte. A direção do vetor campo elétrico é sempre a mesma direção da força. Tá certo? Eles estão sempre na mesma direção. Nesse caso aqui, ao longo da linha reta que une a carga até esse ponto aqui. Olha, os dois vetores estão na mesma direção, na direção dessa linha reta. Agora, o módulo do vetor campo elétrico ele vai ser dado por módulo da força dividido pelo módulo da carga. Tá certo? No sistema internacional de unidades, o módulo aí do vetor campo elétrico é dado em newtons por coulomb. Dando continuidade ao estudo do campo elétrico, do vetor campo elétrico, agora nós vamos estudar o sentido do vetor campo elétrico, que é gerado por uma carga pontiforme. Então, vamos pegar aqui duas figuras que vai nos auxiliar aqui no estudo do vetor campo elétrico. Tá certo? Então, vamos lá. No exemplo anterior, eu havia tomado aqui uma carga pontiforme positiva e até havia estabelecido já o sentido do vetor campo elétrico gerado por essa carga. Ele aponta ao longo da linha reta que une a carga ao ponto, tá certo? E ele vai apontar no sentido de afastamento da carga. Vamos ver? Vamos colocar uma carga de prova. Então, a carga de prova positiva colocamos nesse ponto e vamos observar, claro, que essas duas cargas têm o mesmo sinal, então é repulsão. Então, a carga de prova aqui, esse Q minúsculo positivo, vai experimentar a ação de uma força
que faz com que ela se afaste dessa carga aqui, essa primeira, o Q maiúsculo. Isso significa que, por ser uma carga positiva, o vetor força que atua nela e o vetor campo elétrico têm o mesmo sentido, mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? Então, olha, quando você tem uma carga pontiforme positiva, ela vai gerar em vários pontos aqui ao seu redor vetores campo elétrico que estão apontando ao longo da linha reta que une a carga até um determinado ponto, fugindo da carga. Agora, olha a situação de uma carga pontiforme negativa. Ela vai gerar também campo elétrico aqui ao seu redor. Tá certo? Em especial, vamos pegar esse ponto. Eu coloco uma carga de prova positiva nesse ponto. Eu vou observar que essa carga de prova aqui experimenta a ação de uma força de atração. Então, essa força faz com que ela se aproxime da primeira carga, esse Q minúsculo aqui, esse Q maiúsculo, perdão, negativo, não é verdade? Atração, sinais distintos. Isso significa que, como essa carga aqui é positiva, o vetor força que atua nela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Tá certo? A conclusão, então, é que cargas negativas geram ao seu redor vetores campo elétrico que apontam ao longo da linha reta que une a carga ao ponto no sentido de aproximação da carga negativa. Se eu tirar essa carga de prova aqui, olha, nos dois desenhos, a força elétrica some, mas o campo não, ele permanece do jeito que está aqui, tá? Tanto para o caso dessa carga Qzão aqui, esse Q maiúsculo positivo, como para o caso aqui embaixo, o Qzão aqui, a carga maiúscula negativa. Some a força aqui, se você tirar esse Q minúsculo, mas esse vetor permanece do jeito que está, o vetor campo elétrico. Tá certo? Bom, dando continuidade, nós vamos estudar agora qual é o módulo do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então vamos lá, independente do sinal, eu vou encontrar o módulo. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma carga pontiforme Q maiúscula, vai gerar nesse ponto P um vetor campo elétrico, tá? Aqui está uma distância R minúscula, ok? Se esse Q maiúsculo fosse positivo, o vetor estaria apontando aqui ao longo da linha reta, não é isso? Fugindo da carga. Se essa carga aqui fosse negativa, o vetor campo elétrico aponta ao longo da linha reta que une a carga, saindo do ponto, apontando para a carga, na aproximação da carga, não é verdade? Ok. Agora, quando eu colocar uma carga de prova aqui nesse ponto P, eu vou observar que essa carga vai experimentar a ação de uma força elétrica, tá certo? Uma força elétrica que pode ser de atração ou repulsão. Bom, se eu pegar aí pela lei de Coulomb e pela definição, pegar a força dada pela lei de Coulomb e dividir pelo módulo da carga de prova que eu colocar aqui, eu vou encontrar então, para o vetor campo elétrico gerado nesse ponto P, que está a uma distância R minúsculo da carga pontiforme Q maiúsculo, é essa expressão. Então, isso daqui vai me dar o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto P, que está a uma distância R minúsculo do ponto. Ok? Bom, princípio da superposição para o campo elétrico. Estudamos aquela questão da força elétrica resultante numa determinada carga, quando você tem uma distribuição de carga, não é verdade? Aqui eu vou falar em campo elétrico resultante. Então, olha só, vamos pegar aqui nessa região do espaço um ponto P, tá? E várias cargas. Na verdade, nós temos aqui N cargas, ok? Distribuídas aqui. Essa carga Q1 aqui, por exemplo, é uma carga positiva. Então, eu já sei que ela vai gerar nesse ponto P um campo elétrico que aponta ao longo da linha reta, que une a carga ao ponto. Como ela é positiva, o vetor aponta fugindo dela, né? Do ponto fugindo dela, tá certo? E esse campo elétrico aqui, que eu estou chamando de E1P, ele vai existir independente da presença das demais cargas, tá certo? Mas o Q2 também vai gerar um campo elétrico nesse ponto P, independente da presença das demais. Como o Q2 é positivo, ele vai gerar aqui, olha, essa carga vai gerar um campo elétrico nesse ponto P, que aponta ao longo da linha reta, que une a carga ao ponto, fugindo da carga, porque ela é positiva. Então, está aqui o vetor campo elétrico gerado pela carga 2 no ponto P. E assim por diante, carga 3, carga 4, carga 5. Olha a carga N, é uma carga negativa. Ela também vai gerar um campo elétrico nesse ponto P, independente da presença das demais, que aponta ao longo da linha reta que une a carga ao ponto, só que, como ela é negativa, o vetor campo elétrico que ela gera aponta no sentido de aproximação da carga, ou seja, aponta para ela. Então, aqui eu tenho o vetor campo elétrico gerado no ponto P devido à carga N. Tá certo?
Bom, eu quero saber quem é o campo elétrico resultante. Basta eu somar todos os vetores que eu tenho nesse ponto. Vamos pegar o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto P, somar com o vetor campo elétrico gerado pela carga 2 no ponto P e assim por diante. Lembre-se, é uma soma vetorial, então tem que levar em consideração a direção e o sentido, tá certo? Linhas de força. O conceito de linha de força é bem interessante porque não é possível se visualizar o campo elétrico. No entanto, nós utilizamos esses conceitos de linhas de força para tentar representar a configuração do campo elétrico em uma determinada região. Olha só, vamos pegar aqui uma linha de força, tá certo? E nós observamos o seguinte: em cada ponto do espaço aqui, olha, que eu pegar ao longo da linha, o vetor campo elétrico é sempre o vetor tangente à linha de força, tá certo? E claro, o sentido aqui do vetor não vai contrariar aqui o sentido da linha de força. Olha nesse ponto 2 aqui, olha. O vetor campo elétrico aqui nesse ponto P2 é tangente à linha de força, tá certo? Aqui o E2. No ponto 3, o vetor campo elétrico nesse ponto é tangente à linha de força, ok? Bom, observamos também o seguinte, olha. Quanto maior a concentração de linhas de força, mais intenso é o vetor campo elétrico. Aqui, por exemplo, eu tenho uma concentração menor de linhas de força. Daí eu tenho um campo elétrico menos intenso nessa região, se comparado com essa primeira região. Tá certo? Bom, carga pontiforme positiva. Olha só que interessante o vetor e também as linhas de força gerada aqui por uma carga positiva. Você já sabe que em qualquer ponto do espaço que você tome aqui, o vetor campo elétrico aponta ao longo da linha reta que une a carga ao ponto, fugindo dela. Daí eu pegar as linhas de força sempre tangente aos vetores, olha só, eu tenho aqui linhas radiais fugindo aqui da carga, não é isso? Apontando aqui para fora da carga, tá certo? Tem até uma linha aqui, olha, apontando da carga positiva, saindo aí do monitor do seu dispositivo e apontando para você. Já para uma carga pontiforme negativa, eu vou inverter o sentido das linhas de força, tá certo? Olha, vai apontar para a carga negativa, tá? Lembre-se, sai da carga positiva, não é isso? Foge da carga positiva e aponta para dentro da carga negativa, ok? E olha só, então lembrar a expressão do módulo do vetor campo elétrico? Ele cai com o inverso do quadrado da distância. Repare que quanto mais próximo aqui da carga pontiforme, mais concentradas estão as linhas de força. Quanto mais afastado, menor a concentração das linhas de força. Tá certo? Isso vale tanto para a carga pontiforme positiva, como também para a carga pontiforme negativa. Ok? Observe aí quando eu tenho duas cargas idênticas. Por exemplo, duas cargas positivas. Olha só a disposição das linhas de força. Imagine aqui, olha, como se essas linhas de força estivessem fazendo papel de mãos. Olha essas cargas aqui, olha, se empurrando mutuamente, uma repulsão, tá certo? Eu não posso ter aqui uma carga positiva tendo uma linha de força apontando para outra carga positiva. Não vai poder entrar na outra carga positiva. Por isso que eu tenho essa disposição aqui de linhas de força, tá certo? E o mesmo princípio de concentração de linhas de força vale aqui para essas cargas. Repare que o número de linhas de força que estão saindo aqui dessa carga de pontiforme é exatamente igual ao número de linhas de força que estão saindo dessa outra carga. Isso porque as duas cargas têm o mesmo módulo. É como se você pudesse representar o número de linhas de força proporcional ao módulo da carga. Quanto maior o módulo da carga, você pode utilizar mais linhas de força, seja para carga positiva ou para carga negativa. Olha só o caso de um dipolo elétrico. Cargas de mesmo módulo, porém de sinais distintos. Estudamos, não é isso? A interação do dipolo elétrico, não é? Olha a situação do dipolo elétrico. Eu tenho aqui uma carga positiva, então as linhas de força apontam fugindo dela, não é verdade? E tenho aqui uma carga negativa, onde as linhas de força estão apontando para ela. Repare que o número de linhas de força que estão saindo aqui dessa carga positiva é exatamente igual ao número de linhas de força que estão chegando na carga negativa. Isso porque elas têm o mesmo módulo, tá? Se uma tivesse um módulo maior que a outra, aí você poderia representar mais linhas saindo aqui ou mais linhas chegando aqui, tá certo? E o mesmo princípio vale da concentração das linhas de força. Quanto maior a concentração, mais intenso é o vetor campo elétrico nessa região, tá certo? Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme?
Como o nome está dizendo aí, é um campo elétrico em que o vetor campo elétrico permanece constante em módulo, direção e sentido. Para representar um campo elétrico uniforme, nós vamos utilizar o conceito de linhas de força, só que essas linhas serão sempre retas, paralelas e igualmente espaçadas. Por que igualmente espaçadas? Porque se você colocar uma mais próxima da outra, você está dizendo que nessa região aqui o vetor campo elétrico é mais intenso do que na outra. Por isso que você vai manter o espaçamento, porque o vetor campo elétrico tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? Quando você coloca uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme, essa carga elétrica fica sujeita a uma força elétrica. Tá certo? Então, a força resultante nessa carga vai ser a força elétrica. Ok? Pela segunda lei de Newton, se o sistema mantém a sua massa constante, eu posso escrever, então, que massa vezes vetor aceleração vai ser igual a carga vezes o vetor campo elétrico. Até da definição, vocês estão lembrados? Campo elétrico igual a força sobre a carga, eu passei a carga multiplicando para encontrar a força. Ok? Dessa forma, eu encontro a orientação do vetor aceleração. Tá? Essa equação aqui está dizendo para você o seguinte: quando você colocar uma carga elétrica nessa região aqui, essa carga elétrica vai ser acelerada na mesma direção do vetor campo elétrico. Tá? Na mesma direção. Ok? Paralela ao campo. Porém, vamos observar aqui qual é o sinal da carga. Se a carga for positiva, então o vetor aceleração vai apontar no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Tá? Coloco uma carga positiva aqui, ela vai ser acelerada para a direita. Agora, se a carga for negativa, quando você colocar essa carga aqui, olha, nessa região, ela vai ser acelerada no sentido contrário ao do campo, ou seja, para a esquerda. Tá certo? Então, a aceleração vai ser dada pela razão aqui entre a carga e a massa vezes o vetor campo elétrico. Mas se eu quiser o módulo da aceleração, basta eu pegar o módulo da carga, dividir pela massa e multiplicar pelo módulo do vetor campo elétrico. Em resumo, quando você colocar uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme, essa carga elétrica vai ficar sujeita a um MOVE, um movimento uniformemente variado. Tá certo? Aí você pode ter um movimento acelerado, um movimento retardado, aí dependendo da orientação você vai ter um movimento retrógrado, progressivo, tá certo? E vale todas aquelas equações que nós estudamos na cinemática para o MOVE, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pegue aí o nosso material na página 32, questão de número 10. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos para a solução. Bom, observou também a figura, não é verdade? Então você já sabe que nós temos aí uma carga elétrica na presença de um campo elétrico uniforme, ok? E também na presença de um campo gravitacional. Só que essa carga deve ficar em equilíbrio. Bom, o equilíbrio de um ponto material, você já sabe que a força resultante tem que ser igual a zero. Então, você já pode escrever que a força elétrica tem que ter o mesmo módulo do peso. E, claro, a força elétrica tem que apontar no sentido oposto ao do peso. Senão, claro, não vou ter equilíbrio. Ok? Como eu tenho aí a força elétrica igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo e o peso dado por m vezes g, eu posso encontrar, então, o módulo da carga. Vou passar o campo elétrico dividindo. Tá certo? E já substituir os valores que foram dados no enunciado, todos no sistema internacional, ok? Tá aí a massa, gravidade local e também o módulo do campo elétrico, ok? Encontramos, então, para o módulo da carga, o valor de 10 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs. Mas você não vai encontrar essa alternativa, não é verdade? O que é 10 elevado a menos 10? Você pode escrever como sendo 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, porque tudo lá está sendo dado em microcoulomb, e 10 a menos 6 significa o prefixo micro. Então está aqui, olha, 10 elevado a menos 4 vezes 10 a menos 6, ou seja, 10 a menos 4 microcoulombs. Tá certo? Bom, eu havia comentado anteriormente que a força elétrica tem que ter aí o sentido oposto ao do peso. E se você observou bem a figura, a força elétrica aponta no mesmo sentido do campo. Então, você vai concluir que a resposta correta é a letra D. Próxima questão, nessa mesma página, questão de número 11. Bom, espero que você tenha feito uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos para a solução. A exemplo da questão 10, eu também tenho uma carga elétrica na presença de um campo elétrico uniforme. Tá certo? Porém, essa carga não vai estar em equilíbrio.
tá? Eu vou ter uma força resultante atuando nessa carga. E quem é a força resultante? Vai ser a soma dos dois vetores, das duas forças que estão atuando na carga. No caso aqui, o peso mais a força elétrica, ok? E se você observou bem o sentido do campo elétrico, o sinal da carga, você vai concluir que peso e força elétrica estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Daí eu tenho a força resultante igual ao peso mais a força elétrica, ok? Bom, eu vou escrever então a expressão da força resultante pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Peso, massa vezes a gravidade local, mais módulo da carga vezes o módulo do campo. Tá certo? Eu vou dividir tudo pela massa. Então, divide, passa a massa dividindo, tá certo? Eu vou ter a aceleração igual a gravidade mais a razão entre o módulo da carga e a massa vezes o módulo do campo. Eu já vou substituir esses valores. Como eu dividi aqui a primeira parcela pela massa, eu vou ter simplesmente a gravidade local. E aqui não, aqui eu vou ter que pegar de fato o módulo da carga, dado no enunciado, o valor da massa, né? Massa é um escalar positivo, tá? Vezes o módulo do campo elétrico. Encontrei, então, a aceleração que vai atuar nesse corpo, tá certo? 20 metros por segundo ao quadrado. Bom, como ele está sendo lançado, ele quer a altura máxima, eu vou usar a equação do Torricelli, porque eu tenho a velocidade inicial. E na altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Então, vamos usar a equação do Torricelli, tá certo? Só que o movimento é retardado, ok? Tem que ser, né? Então, tá aí, olha. Velocidade final zero, velocidade inicial foi dado no enunciado. E eu tenho aqui, olha, aceleração negativa se opõe aqui ao sentido da velocidade, 2 vezes a aceleração, vezes o ΔH, que vai me dar a altura. Resultado, 62,5 metros. A alternativa correta, letra C. Ok? Então, aí, olha, é uma questão bem simples, tá? Você encontra o resultado aqui, bem imediato, fazendo poucos passos aí, só que você tem que ficar atento ao sentido do vetor campo elétrico, porque é ele que vai ditar para onde aponta a força elétrica nessa carga. Tá certo? Bom, na questão de número 10, eu havia comentado a respeito dos prefixos, não é verdade? Por exemplo, eu tenho aqui um mili. Tá? O que é um mili? Você está pegando a milésima parte, então é a potência de 10 a menos 3. Por exemplo, 1 milímetro é a milésima parte do metro, então 10 a menos 3 metros. Tá? 1 miligrama, 10 a menos 3 gramas, ok? Temos também um microcoulomb, até foi dado como um dos dados do problema, não é verdade? 10 a menos 6, tá certo? É o prefixo aí da potência 10 a menos 6. Ainda temos o nano, 10 a menos 9, tá? Algumas dessas potências e os seus respectivos prefixos. Existem mais, tá certo? Mas no decorrer aí das aulas, quando for necessário, a gente fala novamente a respeito desses prefixos. E também temos as potências positivas, olha só, 1 quilo. 1 quilo não é unidade de massa e nem unidade de peso, mas 1 quilo representa uma potência de 10, 1000, ou seja, 10 à terceira. 1 mega, 10 à sexta, 1 milhão. 1 giga, 10 à nona, tá certo? E também não tem só essas potências positivas, existem mais prefixos, tá certo? E se for necessário aí, no decorrer das aulas, nós vamos estudar mais, ok? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios aí do nosso material a respeito de campo elétrico. Então, eu te vejo lá. Até a próxima!